Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Lição de número 6 para o dia 5 de novembro de 2023, classes de adultos. Nós temos para esta semana o título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Isaías 6:8 diz: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática diz que nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Efésios capítulo 6, 18 a 20 é a leitura bíblica em classe. Vamos acompanhar aí? Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esse texto de Efésios 6, 18 a 20, tem tudo a ver com o nosso título, Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Há várias formas de fazer missões hoje em dia. Nós podemos orar, contribuir e também ir, mas nem todos podem fazer estas três coisas ao mesmo tempo. Mas se você não pode ir, contribua com missões e também ore pelos missionários, pelos campos missionários, para que Deus continue salvando vidas neste mundo inteiro. No reino de Deus, cada pessoa tem o seu contexto e sua particularidade. Por isso, nós podemos nos envolver de várias formas na obra de missões. Quando há um trabalho de evangelismo e você pode contribuir indo fazer a distribuição de folhetos, você pode ir também ao culto de evangelismo, você está cooperando com o trabalho de missões locais. Esta lição desta semana tratará de assuntos práticos da obra missionária, ou seja, a disposição do crente para enfrentar a batalha de oração por missões, a disposição de financiar a obra missionária com suas doações em dinheiro, as ofertas voluntárias para missões e também a disponibilidade de atender ao chamado para aqueles que foram chamados ou que ainda vão ser chamados. Deus continua a chamar pessoas para esta obra e a palavra do Senhor ela está cheia de forte apelo missionário. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas a palavra precisa ser pregada, porque Paulo disse ali em Romanos: Como crerão se não há quem pregue? Como as pessoas podem crer ou poderão crer se não há quem pregue a palavra? Então nós vamos estudar a respeito da responsabilidade do crente com a obra missionária, de acordo com o seguinte tripé: orando, contribuindo e também indo, ou seja, oração, contribuição e comissão, quer dizer, a prática desta obra de pregação. Então, essa primeira parte aqui da lição fala sobre orando pela causa de missões. A importância da oração em favor da obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, Paulo, o apóstolo, não dispensava as orações das igrejas em favor dele. Ele sempre pedia oração em seu favor, oração em favor da missão, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para Paulo, a oração
era uma disciplina interligada à obra missionária. Aqui em Efésios capítulo 6, de 18 a 20, ele diz: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Por quê? Para quê? Ele diz: por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Paulo, ele confiava muito nas orações das igrejas em favor do grupo missionário a qual ele fazia parte e também em favor dele mesmo. Então, meus amados, interceder é uma obra importantíssima para que portas sejam abertas no mundo inteiro. Porque vocês sabem que existem países chamados países de cortina de ferro. O que é uma cortina de ferro? É um país fechado para a entrada do Evangelho. E existem alguns países aí que realmente são aversos à mensagem do Evangelho. Então são trancados, as portas são cerradas para que o Evangelho não tenha livre curso em suas nações. Mas o que é que a igreja deve fazer? Orar para que Deus possa abrir portas, tocar em corações de reis, presidentes, rainhas, governantes, para que as portas sejam abertas e a palavra de Deus tenha livre curso. A oração no contexto de missões tem o propósito de despertar também a igreja para a obra missionária. Aqui tem um texto importante que eu gostaria de ler. A importância da intercessão para a missão urbana, que também é importante. A oração é o segredo espiritual para vermos Deus derramar um poderoso avivamento em nossas cidades. Se acreditamos que o avivamento é uma obra soberana do Espírito Santo, a oração é a maneira pela qual veremos essa ação acontecer. Na intercessão, a igreja assume sobre os seus ombros a responsabilidade espiritual pelo bem-estar da cidade. No Antigo Testamento, o sacerdote carregava sobre os seus ombros os nomes dos filhos de Israel para representá-los diante de Deus todas as vezes em que ele chegasse à presença do Senhor. A igreja, como povo sacerdotal do Senhor, também precisa levar a sua cidade, a sua região, constantemente diante da presença de Deus. Somos colocados pelo Senhor como atalaias nos muros da cidade e temos a responsabilidade de não permitirmos que invasores entrem e destruam nossa sociedade. Não podemos estar descansados enquanto nossa cidade estiver sob perigo iminente da destruição por causa dos pecados. Então, nossa negligência na intercessão pelas cidades, pelas regiões, até pelo nosso país, poderá trazer sérios prejuízos. Então, nós precisamos usar este recurso que Deus nos deu. Agora, contribuindo para missões. Em nossas igrejas, nós temos semanalmente arrecadação para missões. É separado da oferta da igreja. Então, essas contribuições para missões, elas são levadas à tesouraria para que aquela importância seja direcionada para missões. O sustento dos missionários. Vamos ver aqui, com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, Levítico capítulo 7, versículos 28 a 36 e Números 18, 8 a 21, nós observamos o cuidado de Deus para com os seus santos homens de Deus, os seus levitas, os seus sacerdotes. Paulo instruiu aos coríntios, em 1 Coríntios 9,14, ele disse assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho.
claro que nem todos que pregam podem viver do Evangelho. Existem pessoas que vivem exclusivamente do altar. Nem todos vivem tempo integral e recebem por isso. Mas o nosso Deus nos ensinou acerca desse princípio, também em Mateus capítulo 10, versículo 10. Em Filipenses capítulo 4, do 10 a 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Então, contribuir é muito importante para que essa manutenção continue. Após ter deixado a cidade de Filipos, Paulo, o apóstolo, foi a Tessalônica para pregar o evangelho e os filipenses enviaram apoio financeiro e também apoio material para o apóstolo. Filipenses capítulo 4, versículo 18. E eu gostaria de ler com vocês, vou pegar uma de nossas Bíblias aqui, vou até apresentar para vocês, Filipenses, no capítulo onde nós lemos aqui, Filipenses 4 e 16, eu gostaria de ler com vocês porque é importante essas referências bíblicas, porque mostra como Deus realmente tem trabalhado, né? Deus tem trabalhado através da liderança, o ensinamento da palavra. Então aqui a palavra de Deus nos diz assim, 4,16 de Filipenses. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Observe o que Paulo diz, não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então a oferta foi recebida de forma espiritual e agradável. Contribuir para missões, eu quero falar para vocês que é juntar tesouros no céu. Por quê? Em Mateus 6 e 20 nós lemos: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de que o coração do ser humano, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O tesouro do céu ou o tesouro da terra, o seu coração é quem vai tender. Por exemplo, se o coração do homem está voltado para os tesouros da terra, que aqui na Bíblia é chamado de mamon, são as riquezas, são os prazeres, são as coisas que encantam, são os tesouros terrestres, chamado de mamon, que também vai como principal aí o dinheiro, não é? Mal usado, a avareza. Então, o coração desse homem estará aqui fixado na terra, em mamon. Mas se o coração está voltado para as coisas de Deus, então o tesouro dele está no céu. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está ajuntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes nessa cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses fizeram ali com o ministério de Paulo, Filipenses 1 e 5. Vamos ler? Filipenses 1 e 5. Eu leio com você nesse instante. Vamos pegar aqui, Filipenses 1 e 5, diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, a cooperação dos filipenses foi desde a chegada de Paulo, desde o primeiro dia até a presente data em que Paulo estava fazendo referência. Então, essa importante contribuição para missões
deve ser um privilégio de quem serve a Deus. Não há privilégio maior do que saber que, por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão sendo distribuídas a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Não é maravilhoso? As sociedades bíblicas, as missões, as bases missionárias na África, na Europa, na Oceania, nas Américas, estão distribuindo Bíblias compradas com dinheiro de missões. Vidas estão sendo alcançadas nessas regiões pelo mundo afora. Então, participar dessa cooperação é um privilégio espiritual, sem contar as mensagens através dos meios de comunicação ali naquelas regiões, em rádio, televisão, internet. A ida dos missionários em praças, em aldeias, em vilarejos, em pequenas comunidades, levando a palavra do Senhor, financiados pelo dinheiro que é enviado para a missão, é uma forma de você participar dessa bênção. Se não podemos participar de maneira presencial, participemos de maneira financeira. Assim podemos cooperar com a propagação do Evangelho até os confins do mundo. Que maravilha! Agora, chamada para ir. Nem todos podem ir ao campo missionário, claro. Nem todos, mas podemos orar, podemos contribuir. Vamos ver a chamada? Deus quer usar cada crente. Todo cristão, todo crente deve estar pronto para fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo, da cidade, aos estudantes, às donas de casa, aos órfãos, às viúvas, os profissionais liberais, a deficientes físicos, a dependentes químicos, a pessoas de todos os grupos, de todas as classes sociais. Tantos grupos que o Senhor nos proporcionar, nós devemos levar essa mensagem a todos os povos, raças, línguas e nações. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares. Onde? Em hospitais, em presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa ou evangelismo individual. Pregar o Evangelho é um privilégio. O Senhor não enviará anjos para fazer isso, mas usará homens e mulheres. Deus usará você, querido irmão. Deus te usará, querida irmã. Então, anjos não descerão para pregar o Evangelho. Foi dada à igreja essa missão, essa responsabilidade. Então, haverá um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária também tem um preço. Renúncia, dedicação, obediência a Deus. A chamada missionária. Na Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus chama pessoas para essa grande obra, como chamou Isaías, como chamou Jonas, como chamou tantos outros. Jeremias recebeu sua chamada antes do seu nascimento, Jeremias 1,5, no ventre da mãe. Deus já havia chamado ele como profeta. Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive. E nós encontramos na Bíblia uma história linda acerca de Nínive, como Deus trabalhou naquela cidade através de Jonas. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Então são vários os chamados. Como Deus te chamou, irmão? Como Deus te chamou, minha irmã? Deus chama ocupados. Veja que a grande maioria das pessoas estão ocupadas e Deus chama a se alistar nessa tarefa. Não diga assim, eu não tenho tempo, eu trabalho, não tenho tempo, eu não tenho tempo porque eu sou muito ocupado. Não diga isso, porque todo mundo tem tempo que Deus dá para fazer esta obra. Finalizando aqui, qual é o perfil do vocacionado? Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado para missões. Podemos destacar, primeiro, ser escolhido por Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu. Não ser muito neófito, não ser neófito quer dizer muito novo convertido, sem experiência,
mas deve ser cheio do Espírito Santo para ir fazer missão transcultural. Aqui é missão transcultural. Ser enviado por uma igreja para fazer missões transculturais. Precisa ser reconhecido pela igreja, ser aprovado nessas tarefas iniciais da igreja e estar preparado espiritualmente, psicologicamente e transculturalmente também para adentrar uma nova cultura e lá fazer um trabalho de Deus. Por exemplo, ir para a África requer um preparo anterior. Não podemos ir de qualquer maneira, porque a cultura lá é totalmente diferente. A língua pode ser igual, porque na África, em muitas regiões, se fala o português. Mas a cultura é diferente. Então, nosso propósito aqui nessa lição é que a partir desses ensinamentos, cada aluno tome uma atitude de fé. Cada um de nós se comprometa com o evangelismo e com a obra missionária. Que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos, em uma modalidade de obra missionária. Por exemplo, orar. Se você não pode ir, então ore. Se você não pode ir, então contribua. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. Somos responsáveis e temos que cumprir este ide de Jesus. Aqui finalizamos a nossa pré-aula, mas eu peço aos professores que reúnam seus alunos e faça eles cientes de que eles precisam desenvolver a tarefa que foi imposta pelo Senhor. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula e Deus continue abençoando ricamente nossa EBD. Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua presença, Deus eterno e poderoso, para falar deste grande e infinito amor, para falar da salvação eterna através da palavra de Deus e da mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo na cruz, mas do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus, teu Filho, te pedimos as tuas bênçãos, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui transmitindo esta mensagem. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos as tuas bênçãos em continuação e também sobre todo o teu povo e sobre todos os que assistem nossos vídeos aqui neste canal. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.